Bem-vindos ao Expressiva Luz, canal dedicado à leitura de psicografias espíritas kardecistas. Ouçam-nos, curtam o canal, compartilhem o vídeo com os amigos e assinem o Expressiva Luz. Sempre podemos ajudar alguém e a nós mesmos com uma mensagem de conhecimento, esperança e fé. Na mensagem de hoje, o espírito do garoto retornou ao plano espiritual num assalto em sua casa. Ele tinha planos maravilhosos para uma vida repleta de oportunidades, mas ele se revoltou e se entristeceu. Mas uma grande surpresa lhe aguardava no plano espiritual. Vejam o lindo desfecho dessa história em que Chico Xavier tem um papel singelo. E para dar suporte a essa mensagem, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, traz os itens: perdoai para que Deus vos perdoe, e aquele que estiver sem pecados, que atire a primeira pedra. Bom dia a todos os presentes. Apresento-me aqui da forma e na idade com que desencarnei, menino de 14 anos, só porque foi assim que decidi ficar, até que eu possa retomar o itinerário reencarnatório de que fui expulso no último ciclo, abruptamente, pela desdita manobra de pessoas ainda não boas. Trago em meu peito a cicatriz que rompeu meu coração e trouxe-me de volta ao plano do espírito. Quero me lembrar e não me esquecer do que me fez rever todos os atos descabidos do passado para não mais errar. Eu tinha 14 anos quando voltei. Era para ficar mais alguns anos, mas uma sorrateira decisão de pessoas que nada tinham a ver conosco me devolveu ao plano de Deus. 2 assaltantes, tomados pela decisão de tirar dos outros o que não lhes pertence, pelo ganho fácil e criminoso, entraram naquela noite em casa de meus pais. Enquanto achavam que estavam sozinhos, eu me encontrava a dormir. Meus pais haviam saído para uma festa com amigos e, ao verem o carro sair, acharam que a casa estaria vazia. Mas eu não fui com meus pais naquela noite. Fiquei porque precisava estudar para uma prova. Assustei-me com a vidraça quebrada e, ao sair do quarto para verificar o estrondo, eu e os assaltantes nos assustamos. Ocorre que eles estavam armados e, no susto, o mais novo deles se desesperou e atirou em mim. Fatalmente, não sobrevivi, nem mesmo aos primeiros socorros solicitados pelos vizinhos ao hospital mais próximo. Infelizmente, ninguém foi preso, mas eu me vi livre novamente, retornando ao plano espiritual pelas mãos de amigos, entre eles meu mentor querido, agora comigo, para lhes trazer meu legado, a compartilhar com todos a mensagem tão necessária. Socorrido a uma casa de luz numa colônia próxima, dormi durante algumas semanas, amparado e protegido do sofrimento de meus pais e familiares. Muito sofrimento, posso lhes dizer, tanto que o choro ininterrupto de minha querida mamãezinha acordou-me à revelia dos esforços dos amigos espirituais. Senti um aperto enorme no coração, uma dor muito forte, como se algo me apertasse de encontro a uma parede de ferro. Um mal-estar indescritível. Uma tristeza tão dolorida que me fazia chorar também. Um médico, pelo menos achei que eu fosse, pois estava de branco e me trazia remédios num copo de água sem gosto, mas que acalmava minha dor, me dizia sempre: acalme o seu coração, reze e perdoe. Eu me achava muito esquisito, porque eu não entendia a que ou a quem deveria perdoar. E o tempo foi passando, lembrei do acontecido e pensei em meus pais com muita saudade. Me aborreci demais porque estudava para os exames que me possibilitariam entrar para a faculdade de medicina e vi todos os meus planos roubados de mim de forma injusta e malévola. Quanta decepção e ódio tomou-me de assalto. Quanta vontade de encontrar aqueles assaltantes que me tiraram o direito de viver. Queria muito ver meus pais,
Sentia-lhes a dor e a saudade, o pesar e a tristeza. Mas não me era permitida a saída pelos portões da colônia. Mesmo que o tempo passasse, só servia para me ampliar o desejo de vingança contra meus assassinos. No entanto, vejam vocês como Deus é Pai de amor incondicional. Ele, a quem eu questionava a todo instante, pois perguntava a todos, mesmo sem resposta, onde estava o Deus, quando tiraram-me a vida tão promissora e de forma tão injusta. Pelo que eu sabia, estavam em liberdade e continuavam assaltando outras casas. Onde estava Deus? Apenas me respondiam, perdoe. E eu ficava ainda com mais raiva. Não compreendia e não queria compreender de jeito nenhum. Mas me levavam às atividades da colônia. Às vezes um coral, uma reunião de estudos evangélicos, uma biblioteca. Me mostravam os livros e achei até uma estante inteira de livros de medicina, pelos quais me interessei e que me ajudou a passar dias mais calmos. Numa das reuniões evangélicas, estava deprimido e triste, cabisbaixo e intranquilo, o coração revolto e estranhamente quieto. Oraram, como sempre, para o início dos estudos. Alguém se sentou ao meu lado. De olhos baixos, vi que era uma mulher. Estava de saia branca longa. Perfumada deliciosamente, ficou ali ao meu lado. Todos em silêncio, a palestra começou. Falava-se do desencarne precoce. Falavam da dor e da emoção, do cercear de uma oportunidade. Me senti o centro da palestra. Senti que falavam de mim. Senti-me devassado na minha dor. Infantil, achei que não tinha o direito de falar de minha dor sem me pedir permissão. Continuei de cabeça baixa, mas a palestra cresceu em energia e conteúdo para a minha aflição e senti uma raiva ainda maior. De repente, o palestrante disse que alguém muito especial falaria por meio de um aparelho muito parecido com uma televisão. Um membro iluminado e superior nos traria uma mensagem sobre o perdão. E eu vi o famoso Francisco Cândido Xavier falar sobre o perdão. Falou daquele jeito manso e enérgico, carinhoso e sábio, sobre a bênção do alto perdão, do perdão como um ato que antecipa a descoberta de nossos delitos pregressos e de que Deus, em sua sublime sabedoria, não permite que nada nos aconteça sem que nós mesmos sejamos os que nos impõem a corrigenda bendita. Achei estranho. Curioso, ergui os olhos para a estranha televisão e vi o Chico, falando da terra, ainda estava encarnado e falava a uma pequena multidão de pessoas. Olhando atentamente, magnetizado pela situação inusitada, eis que reconheço alguém naquela multidão. Minha mãe estava lá, ouvindo o Chico, chorando. Eu via em seus olhos um brilho emotivo, de esperança e paz. Ela esperava por uma mensagem minha, mas eu, em meu egoísmo intenso, não me fiz pronto para levar-lhe o consolo. Abaixei novamente os olhos, envergonhado e arrependido, porque perdi a oportunidade de rever meus pais pela minha teimosia e pelo meu egoísmo. E foi então que senti aquele perfume novamente. Me envolveu como um abraço, fraterno e gostoso. Olhei de lado e vi a senhora que sentara ali. Minha avó, reconhecia imediatamente. Quase desfaleci de alegria. Quis imediatamente me jogar em seus braços, mas ela me olhou com firmeza, pediu silêncio e tive que esperar. Terminada a palestra, me joguei aos pés de minha avó, abracei-a e não larguei por um bom tempo. Depois, já mais calmo, soube que minha mãe recebeu notícias minhas por intermédio de outro espírito amigo. Revi meu passado, minhas vidas anteriores e descobri, algoz antes de ser vítima de circunstâncias aparentemente injustas. Eu mesmo tirei a vida de muitos em arenas sangrentas da Roma antiga, e ainda que eu deva reconstituir a vida pela medicina, eu ainda precisava concluir um ciclo desencarnando prematuramente. Agora sei de tudo,
Sou grato e perdoei meus aparentes assassinos. E trouxe-lhes essa história para lhes indicar algumas condutas muito importantes. Aproveitem a vida que têm. Usem-na para auxiliar o próximo, mas aproveitem, amem, abracem. Aproveitem a família, os amigos. Perdoem, mas perdoem de verdade aqueles que lhes fazem algum mal. Podem ainda não compreender o motivo, mas com certeza nada aconteceu por acaso ou acontece, nessa e noutras vidas. Entendam que todos somos fruto de erros antigos, que não importa saber quais foram, mas principalmente que Deus não desampara seus filhos e coloca para todos as mesmas oportunidades de resgate. Basta sermos humildes para compreender que tudo se encontra no lugar certo, nas pessoas certas, nas situações certas para cada um de nós. Amem sem condições, perdoem sempre, aproveitem a vida que se lhes apresenta agora e tudo ficará no seu lugar certo. Um grande abraço e sejam muito, muito felizes. E esta é a história maravilhosa deste garoto que compreendeu os desígnios de Deus em sua vida. Ainda temos muito o que aprender, temos muito a compreender e que possamos começar pelo autoconhecimento. Conhecendo-nos a nós mesmos, podemos entender muitas das situações que se nos apresentam em nossa encarnação atual. E fiquemos com Ele, nosso Mestre, Guia e Irmão Maior, Jesus. Até a próxima. Abraços fraternos.